Olá, começa agora o Multicidades, um espaço para debater as questões mais relevantes do dia a dia dos municípios gaúchos. Hoje vamos falar sobre a resiliência de uma empresa de esteio que passou por 2 enchentes. E está aqui comigo no estúdio Rafael Spader, CEO da Marfood Service. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, audiência. E é legal, cara, poder estar contigo, porque uma coisa é passar uma enchente, a outra coisa é passar 2 enchentes. Só que antes disso, existem outros episódios que a palavra resiliência, e eu acompanho a empresa de vocês já há algum tempo, ela é vivida por todos os colaboradores. Só que antes da Marfood, né, existir, teve um pré, né? Teve um antes. Sim. Conta um pouco do nascimento dela e principalmente depois como é que vocês estão superando um por um de todos os desafios. Bom, vamos lá. Nós começamos pela Mar Foods, né? A primeira empresa do grupo, e ela vem da junção de 2 empresas. Na época tinha o meu pai, ele tinha há 30 anos um caminhãozinho e um empregado que trabalhava vendendo frangos. E meu irmão já fazia 9 anos vendendo queijo, uma Fiorino, mais um sócio, há 9 anos fazendo esse trabalho. Na época, rapidamente, o meu pai adoeceu e naquela época se comprava as pracinhas, né, de caminhão, e eu era executivo, né, vinha de empresas grandes, trabalhei no Grupo Digicom, na Estemac Grupo Geradores. E eu tirei uma semana lá para planilhar o negócio dele, para saber por quanto ele teria que vender. Porque ele não poderia mais fazer força, mas trabalhar. E nessa época a gente fez a avaliação da empresa para ele vender. E nas conversas ali a gente acabou decidindo, né? Acabei decidindo pegar o negócio, né? Quando a gente planilhou, a gente entendeu quanto dava de resultado. E eu disse, imagina se a gente montar uma distribuidora mesmo de verdade. Eu acho que esse negócio pode prosperar bastante, né? Bom, fizemos essa junção na época, né? E hoje já somos um grupo de empresas. Tem a Mar Foods, que é uma distribuidora de alimentos. Tem a Vetor e Logística, que é uma empresa de logística que presta serviço dentro do estado para indústrias de fora do estado. E nós temos a Banca das Polpas, que são os atacados de açaí, né? Hoje a gente já tem mais de 200 funcionários aí, atuando no time entre diretos e indiretos. E a partir daí a gente começa toda uma história de 18 anos, né? Com alguns pontos de resiliência que a gente pode conversar. E aí essa transição, executivo, né? Na época Estemac, né? Um cara que tem já uma vida estruturada para empreender. Isso já é uma mudança que muita gente jamais vai fazer, né? A tendência é a pessoa buscar uma estabilidade. E o empreendedorismo é tudo que não tem estabilidade. E além dos desafios econômicos, além da questão de buscar clientes, de expandir, o nome do programa é Multicidades, né? E vocês atuam em várias delas, depois tu me conta quantas. Eis que vocês tomam lá já, em 2010, já tem o primeiro episódio que vocês foram impactados. Como é que foi? Sim. A Mar foi criada em 2006, né? Hoje, para contextualizar, a gente atende quase todo o Rio Grande do Sul, só falta o norte do estado. Então, são mais de 150 cidades aí que a gente atende com as nossas empresas. Mas, de qualquer forma, a gente começa essa caminhada em 2006. 2010, a gente tem o primeiro episódio de grande resiliência, né? Que foi um assalto. Né? E a gente teve um assalto de crime organizado. Né? O pessoal sabia o nome de todo mundo, de todos dentro da empresa. Quando abordou, eles controlavam até a rua, passando. Quem passava na rua, eles botavam para dentro. No próprio assalto, eles comentavam que já estavam há 6 meses programando aquele movimento. Então, aí veio o primeiro episódio de grande resiliência, né? E daí, nesse momento, como empreendedor, é muito complicado, porque as famílias do funcionário começam a pressionar para sair da empresa, porque é muito arriscado, e uma série de situações naquele momento. Foi um momento bem complicado lá em 2010, mas também superado, e todos esses momentos acabam servindo como alavanca, né?
Passando daí para um segundo, e daí é um que pegou a população em geral, que foi a pandemia, né? Naquela época nós estávamos muito bem estruturados como empresa, mas naquela época 88% da nossa venda era para o food service. Bah. Ou seja, Explica restaurantes, lancherias, né, pubs, e esse segmento praticamente fechou. Virou alguma coisa de delivery e o resto fechou. Então, nosso faturamento de um mês para o outro ele vai a 40%, cai a 40%. E daí já existe todo um movimento, né? As questões de ajuste, de tamanho de time, uma série de situações, devolução de mercadoria que estava no estoque para os fornecedores e fizemos todo esse movimento. Foi uma grande experiência, né? Naquela época a gente imaginava que daqui a pouco ia passar rápido isso, mas a pandemia foi se estendendo. Então foi um grande momento de aprendizado nesse sentido, né? Eis que nesse momento da pandemia, né, que atingiu, como tu falou, todo mundo, havia quase que uma comoção, né? Todo mundo monitorando a saúde, os problemas que estavam acontecendo e tal. Mas tem vezes, como foi o caso do assalto de vocês, que aconteceu pontual, né? Sim. E em setembro do ano passado, foi isso? Novembro. Em novembro do ano passado, vocês tiveram uma enchente que literalmente foi, né, a 1 metro e pouco dentro, em esteio. Detalhe, né, para quem trabalha com iogurte, frango, perecíveis, a água entrar numa câmara fria Sim. é outro patamar de enchente, né? Sim. Uma coisa é quando molhou ali a tua cadeira, a tua mesa e tu vai repor. A outra coisa é quando tu está falando de produtos que não tem plano B, né? Sim. Como foi essa primeira enchente, cara? Bom, em novembro a gente já estava há 8 anos nesse local, né? Em Esteio. E em novembro aconteceu a primeira questões da enchente. Para ter ideia, a nossa estrutura ela já tem um sistema de diques justamente para evitar isso, porque no passado, há 10 anos atrás, já vinha acontecido. E foi um momento bem complexo, né? Mas naquele momento a água entrou em torno de 20 centímetros dentro das câmaras. Falar em pátio, 1,5 metro, 2 metros, né? E 20 centímetros. Ficamos 10 dias ali sem conseguir operar, né? Tivemos um prejuízo considerável por tudo isso, por fluxo, mas tivemos uma pequena perda de produtos, né? Porque numa distribuição, a grande parte do financeiro está nos estoques, né? E a partir daquele momento, em novembro, a gente já toma a decisão de sair desse local, né? E já estamos com um local para mudança, que está sendo construído. Em janeiro, a gente migra para Sapucaia, que, teoricamente, é um local que passa longe de enchentes, né? Mas também foi um momento bem complicado, né? Porque a questão da dúvida daqueles dias e isso, como é que vai ficar os produtos, a questão da operação, né? A gente enxerga o concorrente trabalhando e a gente não conseguindo operar naquele momento. Foi uma boa experiência, né? Ou uma preparação para esse segundo acontecimento de enchentes, né? E é interessante porque, como tu falou, depois de um assalto, de um evento traumático, financeiramente, psicológico, comportamental, vocês voltaram mais fortes e seguiram crescendo. Tiveram a pandemia mundial que quebrou muita gente, muitas empresas não conseguiram acompanhar e vocês conseguiram depois crescer e ter uma evolução de faturamento. Sim. Depois dessa enchente, vocês reuniram o pessoal nas convenções e conseguem passar o recado que o que não nos mata nos fortalece. Se a gente não ficou no caminho é porque a gente ainda tem muito para dar e fez o teu melhor. Mas aí, nessa arrancada, né, a gente vai se deparar nessa próxima enchente. Mas antes de falar nessa específico, na primeira, não atingiram muitos clientes de vocês, porque ela foi muito localizada, né? Sim. A segunda pegou muitos clientes também. Então, além de vocês passarem o desafio, vai vender para quem está embaixo d'água também. Vários, né? Vocês atendem o Rio Grande inteiro ficou, né? Literalmente de joelhos nesse momento. Mas nessa primeira enchente, cara, o que tu sentiu do teu time? Porque uma coisa é quando a direção tem que dar o exemplo, né? E tem que fazer. Mas como é legal quando tu tem um time que compra, né? O desafio. Como é que foi esse momento de preparação
para o time? Sim. Não, eu já costumo dizer, né, nós temos um time exemplar nesse sentido, né, e já preparado. Nós temos líderes preparados, né, com uma resiliência muito grande, uma experiência boa nesse sentido, mas, sim, nesses momentos a gente percebe muitas vezes quem é quem, né, quem está junto, quem é para valer, né, quem se solidariza, quem vai lá pegar junto para recolocar, e é óbvio, natural do ser humano, outras pessoas às vezes não conseguem lidar bem com momentos conturbados como esse e acabam saindo, né? Ou acabam se fragilizando, ficando tão inseguros que acabam tomando outros rumos, né? Mas o nosso time é bem maduro nesse sentido, né? Nós já temos até uma cartilha para tratar com esse tipo de evento, né? De imediato a gente já monta um comitê de crise, junta as lideranças e já vai tratando passo a passo de tudo que tem que ser feito, né? Isso ajudou muito nessa última resiliência, né? E o fato é que cada momento que acontece esse tipo de situação na nossa empresa, em questões de 2 ou 3 anos, a gente está muito mais forte, né? Se eu fizer um paralelo de pandemia, cara, da pandemia para a segunda enchente, a gente quase triplica o tamanho da empresa, né? Decisões que talvez seriam tomadas de uma forma mais lenta, a gente passa a tomar de uma forma mais profissionalizada, com uma velocidade mais rápida, né? Através de um planejamento estratégico. Eu brinco que antes da pandemia nós tínhamos uma empresa de melhoria contínua, então a gente ia evoluindo aos poucos. Pós-pandemia a gente se torna uma empresa de alvo, né? Meta e alvo, né? Então a gente começa a botar o direcionamento e vai tomando decisão para chegar lá, né? Bacana. Nesse último minuto do primeiro bloco, a gente tem que já levantar, né, uma expectativa para o segundo bloco. Então, você que está assistindo, prepara, porque até agora foram só aprendizados para um evento que foi muito maior. E como vocês saíram dele, a gente vai entrar. Mas antes disso, só para fechar, teve um momento em que ficou tudo congelado lá dentro da câmara fria. Tiveram que, além de esperar a água baixar, a água que ficou congelou, e o pessoal foi quebrar literalmente o gelo como se estivesse na neve, fazendo pilhas de gelo, e gelo com uma água ruim, né, contaminada, para tirar tudo. E vocês tiveram o caos para viver e a recuperação literalmente muito maior. Mas tudo isso serviu de aprendizado para o próximo bloco, que a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Multicidades já volta, fique conosco. Estamos de volta com Multicidades e hoje conversando com Rafael Spader, CEO do grupo Marfood. Rafa, eis então que todos os outros episódios, resiliência foi a palavra-chave e nunca foi tão importante para essa segunda, né, enchente, no caso de vocês, que aí o mundo inteiro, né, o Brasil inteiro com certeza, mas o mundo inteiro começou a acompanhar. Como que foi o dia D? Quais são as coisas que vocês realmente não preveram e como são as histórias para seguir em frente? Sim. Bom, vou contextualizar um pouco do meu movimento em relação a esse segundo evento, né? Era uma segunda-feira, a gente tinha uma visita num novo parceiro que a gente está fechando no oeste de Santa Catarina. A gente sai segunda-feira daqui, no meio da viagem a gente já pega muita água, mas até então a gente não estava muito atento aos impactos, né? Queda de barreira. Quando aconteceu a situação em novembro, a gente olhou que provavelmente o grande risco de outras enchentes seria até abril, né? Que era o período do El Niño e tudo mais. E a gente estava assim, vai passar abril, a gente aguenta até janeiro, vai para outro local e tá tudo certo, né? Bom, a gente nessa viagem pega muita chuva, a gente está lá em reunião, fechando uma nova parceria com um grande fornecedor e a gente começa a escutar os anúncios do governador, né? No primeiro dia que a gente está lá e o governador falando, cara, vem coisa grave, né? Se cuidem e tudo mais. E nós estando lá começam a vir as informações, estrada aqui caiu, Para te ter ideia, para a gente chegar nesse local eram 7 horas de viagem, né?
e começa a cair as estradas, começa a ter problema nas estradas, e chega no segundo dia que a gente tem que voltar, não tem mais estrada para a gente voltar pelo Rio Grande do Sul. Todas elas estavam fechadas. Como é que a gente volta? Tava eu e o diretor operacional, o Lisandro, e a gente decidiu por tomar um caminho por Santa Catarina. Nós fomos até Criciúma para poder descer para a BR-101. Então, uma viagem que levaria 7 horas, a gente levou mais de 15 horas para conseguir acessar o Rio Grande do Sul, né? Fato é que 2 ou 3 dias depois que a gente voltou, já estavam bloqueadas até as estradas que a gente passou lá em Santa Catarina. Mas nesse meio tempo, como a gente já tem experiência com essas situações, a gente já foi tratando com o time, o que a gente ia fazer, nos programamos. Para te ter uma ideia, na outra vez foi 30 centímetros, né? A gente se programou dentro de câmera fria, escritório, para 2,20 metros. Se vier o dobro, estamos tranquilos. Pegamos o estoque de 10 dias de venda, jogamos para um outro local, a gente opera por lá, enquanto a água baixa, a gente volta, tá tudo certo, né? Saímos tranquilos, fizemos todo o movimento, saímos tranquilos, né? Vamos esperar esses dias, tudo planejado, grupo gerador também a 2,20 metros, tudo programado para a gente não ser afetado, né? A gente faz esse movimento no dia. Segundo dia de noite, pressão da água, muita água, derruba o muro lateral da empresa e a água vem e... Com pressão. Já no segundo dia, já tudo acima, todo o plano foi por água abaixo, grupo gerador embaixo d'água, todas as situações, escritório, mais de 2 água metros. No teto, né? O nosso escritório todo ficou com 2 dedos para encostar no teto. Nossa! Né? Câmeras frias ficou em torno de 3 metros de altura de água. Nossa Senhora. E daí vem toda aquela questão, né? Nós precisamos do frio, da energia, senão nós vamos perder todo o estoque, né? Fato, mas que nós perdemos 85% dos nossos estoques, ou seja, o que não estava ali, naquele local que a gente trouxe, porque a gente conseguiu aproveitar, né? Ali a gente aproveitou alguma coisa que estava, para a gente ter uma ideia, nossas câmeras frias têm 14 metros de altura, né? As partes de linha seca que a gente tinha ali, que não necessitava de refrigeração, a gente não perdeu. Mas como a gente ficou ali em torno de 15, 20 dias foi uma jornada, sem energia, não foi 10 porque não dias. tinha nem acesso, só acesso por barco e tudo mais, a gente acabou, infelizmente, perdendo todos os nossos estoques, né? O que eu posso dizer desse momento como empreendedor, né? Cara, a gente vive ali porque o empreendedor, naturalmente, ele é uma pessoa mão na massa, né? É uma pessoa que realiza as coisas. Exatamente. E tu ficar 15 ou 20 dias, sem conseguir acessar, né? Imagina a cabeça, né? Como vou tomar a decisão? O que a gente faz primeiro? De novo, implantamos o comitê de crise. Nosso time é muito bom para tratar nisso. E a gente já começa a fazer... Nós começamos a operar de fora e receber mercadoria por um outro local, bem menor do que onde a gente opera, né? Então, a gente não foi a zero de faturamento nesse momento. Mas é complicado, porque daí tu já tem que tomar decisão, precisa reduzir time, quem vai sair, quem fica, quem vai, né? Nesse momento, rapidamente, a gente toma uma decisão de tudo que não é essencial, a gente tira, né? E depois a gente recoloca se tiver necessidade, né? Bom. Até quando a gente foi fazer a demissão, infelizmente, de uma parte do time, a gente levou no local para o pessoal ver o tamanho do estrago. A gente começa um mutirão de limpeza, né? E daí minha cabeça olhando que lá, será que a gente volta para cá? Não volta, né? E o pessoal ali empolgado e tu dizendo, preciso ter racionalidade, eu preciso tomar a decisão certa, né? E todas essas situações. Demoramos 50 dias para conseguir botar o pessoal dentro de um escritório de novo, né? Agora a gente está operando no escritório dentro do local que a gente vai para janeiro, né? Show. Então, são uma série de situações que vão acontecendo, tomadas de decisões difíceis, né? Mas a gente sempre teve uma característica de ser uma empresa muito ágil para tomar decisão, né? E a gente traz consultoria, o que a gente não sabe, a gente traz consultoria para ajudar o pessoal. Alguns consultores entram lá e dizem assim, pô, mas metade do trabalho que eu tinha desenhado vocês já fizeram em 15 dias. Um pouco pela experiência, um pouco porque a gente já imagina
aonde as coisas vão acontecer. E, cara, precisa de dinheiro para as coisas, né? Tiveram muitas doações de colchão, comida, água, que era sobrevivência para muita gente e para animais também, né? Foi aquela comoção entre pessoas e toda a vida importava, e vocês fizeram esse trabalho muito bem no time, mas para reconstruir um negócio precisa de verba. Como que estão hoje os recursos para vocês conseguirem alavancar? Teve algum empréstimo? Não teve? Teve alguma ajuda do governo? Que pé está isso? Sim, boa pergunta, né, Márcio? Para a gente ter uma ideia, a gente, 18 anos de empresa, nunca atrasou um pagamento, nem nada, e isso é uma experiência nova para nós, né? Tem que ficar negociando com o fornecedor e todas as situações, né? Estamos tendo dificuldade de acessar os recursos emergenciais do BNDES, isso que nós somos uma empresa que temos o rating máximo nos bancos, né? Então, tu imagina como fica o resto do empresário que está precisando acessar esse dinheiro. O rating, só para quem não está acostumado com o termo em inglês, estão no nível máximo de aprovação de cadastro, né? Isso. E eu, fazendo parte da vice-presidência da Associação Gaúcha de Atacados e Distribuidores, líder regional da Associação Brasileira, tenho acesso a algumas situações aí e vou te dizer, até o momento a gente não conseguiu pegar por falhas de comunicação. Quando a gente faz o protocolo para pegar o recurso do BNDES, a gente já está com o plano todo pronto lá para executar com os nossos fornecedores. Quando a gente acessa, coloca o protocolo, ele volta dizendo que a gente está fora da mancha de alagamento. Como assim? Só que nós estamos dentro da mancha de alagamento. Temos fotos. Né? E aí a gente acaba sofrendo com uma burocracia, porque a gente não consegue acessar o que informa lá a DataPrev, a gente só acessa através de um protocolo via internet, que o nosso protocolo já está há 20 dias lá e ainda não veio o retorno. Né? Então, tá bem, a gente acredita que a gente vai conseguir acessar esse dinheiro, só que o recurso está sendo distribuído, né? E a gente tem um receio em relação a isso. E imagina quem não tem esses acessos, como faz para acessar esse dinheiro, né? Acho que o Estado vive um momento bem complicado, né? A gente percebe, principalmente a questão do governo federal, parece que é uma necessidade de mostrar que está ajudando, né? E talvez falte um pouco de ir lá verificar se realmente aquilo que está se comunicando está acontecendo, né? Mas eu acredito que vão ter alguns ajustes. O Estado precisa, é um Estado que paga bastante imposto para o governo federal, e eu entendo que não faz sentido deixar ao limbo essas coisas. Vai precisar desse acesso, porque depois o retorno vem. Boa. E, cara, que são, nos últimos agora 3 minutos, como que fica o legado, né? Tu tem filho, teu filho está vendo, né, todas as situações. Dizem que palavras motivam, mas o exemplo arrasta, né? E tanto a tua nova geração, como, né, uma empresa que tem teu irmão lá dentro, né? Sim. O que está ficando de legado para as próximas gerações, para as gerações dos teus funcionários, do trabalho que vocês têm feito? Sim. Começando ali pela parte dos funcionários que tu comenta. Nós tivemos 15 funcionários totalmente afetados pelas enchentes, que perderam praticamente tudo, né? Tinha gente que morava no 2º andar e perdeu tudo. Matias Velho, Rio Branco, a gente tem bastante gente nesses bairros aí em Canoas, né? E a gente procura dar o máximo apoio possível, né? Estamos fazendo através das associações, né? Da pessoa física. Acho que o movimento foi bem grande e bem solidário nesse sentido, mas são pessoas que estão completamente afetadas, estão voltando a morar no mesmo local, aquela dúvida de será que vem de novo, será que não vem, né? É um momento bem complicado. Em relação à família, meu filho de 5 anos, né? Eu comento, faz umas 2 semanas que meu filho, ele é bem sentimental, ele é bem amoroso, né? E ele começa a me abraçar e me beijar, né? Eu digo, tu tá feliz, filho? E daí ele diz assim, não, pai, não tô feliz. Mas por quê, filho? Tu tá beijando o pai aqui, abraçando? Porque tua empresa tá alagada, pai. Né? Então, são grandes lições de vida em todas as partes, né? Sim. E daí a gente vai mandar mensagem, filho, não precisa se preocupar com isso, nós vamos dar um jeito, as coisas vão acontecer, elas voltam pro lugar, né?
Mas olha os efeitos colaterais e trazendo para um lado da população como geral, empresariado como geral, né? Eu só sou um exemplo de uma situação, fomos bem afetados, mas tem empresas que foram mais ainda, a população foi, né? E para finalizar, sempre se fala que numa catástrofe, né? A primeira etapa é a solidariedade, a segunda é a violência, que eu até estava esperando, acho que ou não está sendo divulgado, ou acho que não está controlada, né? E a terceira é o psicológico, né? E isso a gente percebe muito, né? A gente passa olhando a previsão do tempo, as precipitações, quando vai vir de chuva. E fica esperto agora, né? Tem que ficar esperto. Cara, última frase, já tive a oportunidade de te ver em uma época não inverno, né? E tu resolveu tatuar no corpo uma frase, cara, que para mim é a frase final. O que tu botou no teu braço? Eu sempre tive o meu principal valor é a evolução, né, Márcio? Então eu tenho aquela mensagem do Kanban, né, que é hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Cara, com isso eu te agradeço esse legado e o Multicidades fica por aqui. Se você quer rever essa entrevista ou outras, basta você acessar o YouTube da Ubra TV e até amanhã.